Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Em homenagem ao programa número 100, eu vou ler para vocês agora um lindo poema do professor Hermógenes. Abre aspas. Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio, que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar, se indigentemente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para a minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta, e eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste, insistir e insistir iludido com a importância que me dou, se ao fim de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo, que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia. E serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isto acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Fecha aspas. Este poema do professor Hermógenes é uma colaboração da nossa ouvinte Silvia, lá de Seattle, nos Estados Unidos. Vamos então dar início às nossas perguntas e respostas da semana. A Karina, de Niterói, nos escreveu dizendo: eu os saúdo, estudantes da Luz de Deus e instrutores da Luz, Paulo e Maria Lúcia. Identifiquei-me muito mesmo com o programa 89. É assim mesmo, as pessoas conhecidas acabam se afastando da gente, pois a vibração que temos é outra, muito longe dessa de bebedeiras e saídas até as altas da madrugada e dessa de sexo por sexo em si.
Para falar a verdade, não sinto falta dos que se afastaram de mim, dos que me acham uma chata. Uma menina com mentalidade de velha. Acho ótimo e sei que tudo na minha vida é um processo que se volta cada vez mais para Deus. O interessante é que as pessoas que se afastam reclamam da gente pelas costas e dizem que nos tornamos estrelas, que agora estamos por cima do bem e do mal. Eu não sei onde elas tiraram isso. Tenho até dúvidas se muitos de vocês se sentem assim como essas pessoas descrevem. Eu me sinto sustentada, amparada, nutrida, sustentada seja em qualquer dificuldade for que me abata. Eu sei que tudo é kármico e os anjos de luz estão dispostos a atender todos os chamados por ajuda. Então, a pergunta é, as pessoas que se afastam são inspiradas por anjos das trevas? Grata por todos os esclarecimentos, vitória na luz de Deus que sempre vence, Karina. Não, Karina. Não são os demônios que afastam as pessoas dos estudantes da luz. Mesmo porque existem pessoas muito boas e dignas que fazem bom uso da energia de Deus e não estão nos ensinamentos simplesmente porque não é o seu momento. Agora, Karina, que você já compreende bem a lei do livre-arbítrio, medite sobre a lei. Os semelhantes se atraem. Esta lei é que determina os encontros, desencontros e afastamento entre as pessoas. Veja bem, desde que você encontrou os ensinamentos e os pratica, você mudou muito. Mudou de hábitos, de interesses. Antes, você era levada pelos ventos dos acontecimentos. Hoje, você domina a sua vida. Você encontrou uma filosofia de vida e a pratica, a vivencia. Como você mudou de vibração, naturalmente, as suas amizades mudam também. E quantas vezes mais você mudar de vibração, de frequência vibratória, você mudará novamente de amizades. O que as pessoas dizem a seu respeito não importa. Importa somente o que você pensa de si mesmo. Está satisfeita com o progresso que tem atingido? Poderia ser melhor? Como você mudou a sua forma de pensar e de agir, a sua vibração mudou. Assim como um rádio transistor, você entrou em outra faixa vibratória e aqui encontrou seus amigos do grupo virtual Eu Sou Luz. Esta lei do semelhante atrai semelhante, vocês já conhecem. Se liberamos rancor ou amor, alegria ou tristeza, esta energia dá volta ao planeta e vai se unindo a outras semelhantes e volta multiplicada. Então é simples assim, foi exatamente o que nós explicamos no programa 89 e agora foi muito bom você ter feito essa pergunta porque nos deu a oportunidade de explicar isso de uma outra forma para que todos compreendam melhor. A Nadir Mari de Sorocaba nos escreveu dizendo: queridos irmãos, lendo a nota 56 do capítulo 13 do volume 4 do livro Os Ensinamentos Ocultos de Jesus, fiquei preocupada, pois não tinha essa informação e peço uma explicação mais detalhada. Abre aspas. A mestra Ascensa Pórcia explicou que o motivo do Conselho do Karma dar esta dispensação da ascensão das almas a partir da transmutação de 51% do Karma é porque os 24% seguintes incluem a descida ao plano astral. Este é um desafio ainda maior do que a transmutação dos primeiros 51%. Muitos dentre a humanidade que seguiam a senda, quando chegaram a este nível de transmutação, caíram novamente e perderam até os 51% que já haviam alcançado. Tão traiçoeiro é o caminho pelos labirintos do plano astral. Como o karma do indivíduo prende-o aos sistemas de mundo,
no qual ele criou aquele karma, um mestre ascenso que fez sua ascensão antes de transmutar os 100% de seu karma, ainda fica obrigado a trabalhar com e através das evoluções da Terra e a partir de níveis internos para transmutar a percentagem remanescente de seu karma. Fecha aspas. Minha querida Nadir, esta compreensão que você teve sobre a dispensação dos 51% de transmutação do karma para livrar-se da roda de encarnações é motivo, sim, de grande júbilo e não de preocupação. Eu realmente não compreendi o porquê da sua preocupação. Esta grande graça foi dada justamente porque muitas almas, após terem transmutado mais que 51% do seu karma negativo, às vezes se enroscavam em outros novos karmas negativos. Este é um grande privilégio pelo qual devemos ser muito gratos e, especialmente, aspirar a atingir esta graça, aplicar-se como aspirante à senda iniciática da ascensão. Em seguida, devemos estudar e praticar os ensinamentos para sermos aprovados junto a Deus. Quando, na hora desse exame, desse teste, nós devemos estar prontos, preparados para passar esse ritual da ascensão. Os estudantes que atingem este ritual da ascensão permanecem sim no retiro do mestre Serapis Bey, onde serão treinados em pequenos grupos de estudos, até transmutar o restante 49% e só então que realmente se tornarão mestres ascensos. Mas lá nesse retiro não há mais o risco de se enroscar em novos karmas. Já estarão livres da roda de encarnações. E isso é maravilhoso. Estarão sim servindo ao seu sistema de mundos, mas sem este grande risco. E este serviço é uma coisa maravilhosa, é muito agradável, é muito bom. Não há nada que temer. Agora, o que devemos pensar é o seguinte: se você tem intolerância, impaciência ou qualquer outra dificuldade com alguma pessoa das suas relações, é bom que acerte isso aqui, porque senão terá como um dos parceiros do seu pequeno grupo no retiro de Serapis Bey uma pessoa, se não a mesma, mas idêntica. Uma alma com as mesmas dificuldades e os mesmos desafios para que o estudante possa ultrapassar essa dificuldade de relacionamento, passar esses testes que não passou aqui. Eu me lembro que quando estava ainda em Montana, eu tinha muita dificuldade de relacionamento com uma pessoa que me aprontava muitas, poucas e boas. Mas eu só pensava assim, não, eu vou vencer isso aqui, porque o dia que chegar lá no retiro do mestre Serapis Bey, eu não quero ter estas dificuldades com esta mesma pessoa ainda. E graças a Deus não foi fácil, mas consegui ultrapassar. Vocês podem também escrever uma carta a Jesus, ao Moria, Serapis Bey ou Saint Germain, dizendo que desejam atingir esta dispensação para livrar-se da roda do karma, que desejam passar pelo ritual da ascensão nesta encarnação. Depois, dediquem-se ao progresso espiritual. Eu entendi que você entendeu que a pessoa, depois que ascensiona, que ela ganha o direito de não reencarnar mais, ela tem que enfrentar os 24% seguintes, que inclui a descida no plano astral, e que muitos não conseguem e acabam tendo que reencarnar de novo. Não é isso. É bem o contrário. Quando você está na roda viva de reencarnações e você passa os 51% de karma consumido, os desafios para consumir o karma em futuras reencarnações, ou mesmo dentro da encarnação que você está, passa dos 51%. E nesse momento, nesses 24% seguintes, você está num desafio ferrenho, muito forte. Ou seja, quanto maior a sua luz, maior o seu desafio. Maior as lutas que você tem que enfrentar. Então, muita gente não consegue vencer isso, porque está encarnado. Mas essa dispensação de 51% acaba com esse problema.
Isso me lembra aquela situação engraçada do sujeito que ganha R$3.000 por mês e paga X de imposto de renda. No momento em que ele ganhar R$3.100, ele vai pagar Y de imposto de renda. E esses R$3.100 daí vão tomar o dinheiro dele extra que ele está ganhando. Então chega um ponto que não vale a pena ganhar a promoção. Então a situação do sujeito que está vivendo, encarnado, se ele consome 51%, ele daí para frente os 24% serão mais difíceis para ele, mas isso ele ainda em vida, né? Digamos assim, que ele consiga, né, consumir com aquele karma negativo naquela encarnação até mais do que 51% e não ascensionar ainda com 10 anos de vida, então ele estará em luta com esses 24%. Então é um trabalho dobrado, digamos assim, não é, Maria Lúcia? Nadir. Então, você pode entender bem isso se você ler um dos livros de Leadbeater, se não me engano chama-se Amigos Invisíveis, ou Plano Astral, mas eu creio que mais no Amigos Invisíveis mesmo. É um livreto pequeno e conta histórias muito engraçadas, interessantes, desse trabalho que os discípulos fazem no plano astral. À noite, enquanto dormimos, nós podemos até estar no momento já trabalhando com o Arcanjo Miguel no plano astral, ajudando pessoas, como a gente vê e entende bem nessas narrações de Leadbeater nesse livreto. É muito interessante e gostoso, eu recomendo, já recomendei uma vez aqui para vocês e vale a pena conhecer. Mas o trabalho que o estudante tem a partir do retiro do mestre Serapis Bey, ele estará muito bem preparado para fazer o que quer que seja. E não tem receio, porque o trabalho é fascinante. Resumindo, se você tiver a bênção de atingir 51% e fazer a passagem com 51% ou mais de karma consumido, você está garantida de não precisar mais reencarnar na Terra. Você estará garantida de poder ir lá no astral sem cair. Ok? Maravilha. Ou seja, você estará ganhando os seus R$3.100, R$3.200 por mês sem ter que pagar imposto nenhum. Ou pagando o mesmo imposto de antes. Interessante. Agora nós vamos falar ainda para frente hoje, parece que o programa veio todo montadinho pelos mestres, né? Com perguntas e respostas que se intercalam, que trabalham juntas. Prestem atenção na sequência, que vocês vão ver como atuar, consumindo esse astral, libertando o povo, ajudando o planeta a se tornar mais puro a cada dia. A Karina de Niterói nos escreveu novamente dizendo: queridos Paulo e Maria Lúcia, está certo dizer que anjos de luz são espíritos? Espíritos não somos apenas nós aqui encarnados em nossos corpos físicos? Eu já vi algumas orações em que se diz que anjos são espíritos maravilhosos de luz. Muito grata, vitória sempre na luz, Karina. Karina, nós já ensinamos muito sobre este assunto aqui no programa, que a alma e o espírito são coisas distintas. São comumente confundidas com a mesma coisa, mas não são. Procure ler sobre alma e espírito em nosso dicionário esotérico e você vai entender melhor a diferença dessas duas palavras. Bom, o problema maior com essas palavras é que muitas vezes elas são traduzidas errado, então a gente tem que também entendê-las, espírito como alma e alma como espírito. A palavra espírito é tratada como alma em algumas literaturas, então não dá para levar isso a ferro e fogo. Então, com relação à segunda parte da sua pergunta, os anjos, se vistos desta forma, são sim espíritos de luz. Os anjos são a extensão da mente de Deus, Karina e amigos. Os anjos de Jesus são a extensão de sua mente. Os anjos de Amora são a extensão de sua mente. Os anjos de Saint Germain também. Um ângulo da consciência divina elevada. Eles são um ser enviado como uma missão de incentivar a evolução da alma inferior. Todos os mestres ascensos têm suas legiões de anjos. Um espírito maligno é uma força enviada para destruir, para tirar uma alma do caminho. Quando um ser humano odeia alguém e deseja a morte deste alguém, ele está enviando um espírito destruidor, que tentará matar esta pessoa, mesmo sem ter consciência disso. Por isso, precisamos sempre procurar reagir construtivamente,
a todas as situações. Por exemplo, uma pessoa leva uma fechada no trânsito, muito comum, quase bate o carro, e ela reage dizendo: seu maluco, vai acabar matando alguém. E alguns ainda dizem: espero que se mate antes que mate alguém. Esse tipo de frase eu acho que todo mundo já ouviu. Você pode dizer que não reage assim, mas no caso da menina Isabela Nardoni, muitos desejaram que o pai e a madrasta dessa menina morressem. Não importa quão terrível é a história pela qual você passe nesse mundo, Deus espera que a sua reação seja sempre positiva. O correto é pedir a intercessão do Espírito Santo de Deus sobre todo e qualquer problema, sobre toda e qualquer pessoa considerada maluca, digamos assim. Nós não temos milhares de anjos assim como os mestres ascensos têm, mas nós temos o nosso Santo Cristo pessoal e nós temos o Espírito Santo para pedir que norteie aquela alma perdida, para que ela encontre o caminho, para que ela pare de prejudicar o próximo. E é assim que nós atuamos lá também no astral. Nós podemos pedir e enviar a ação do Espírito Santo em qualquer lugar, principalmente no astral, que é a origem de tantos problemas neste mundo. Mesmo quando não dizemos nada, amigos, mas também não fazemos nada para mudar o mal que presenciamos, então nós estamos errados. Porque o simples desgostar é negativo e incentivador de um envio de energia que atuará levando o outro ser para mais longe de Deus, mais longe do que ele já está. O leve desgostar é negativo, nós já ensinamos isso aqui, os mestres ensinam isso. Precisamos atuar bem, ou então o simples não fazer nada já é um atuar mal. Espíritos são necessariamente do bem ou do mal. É importante entender que eles conspiram a favor ou contra a vitória dos filhos da luz de Deus. Jamais estamos sós. Tudo que nós formos fazer aqui na Terra, sempre haverá espíritos pró e espíritos contra. Entendam isso. Aceitem isso. Mas nada temam com relação a isso. Porque se sabemos que existem espíritos contra atuando, então nós nos defendemos, nós criamos couraças de luz que nos protegem, nós criamos escudos de luz que nos protegem. E isso, pelo menos enquanto os anjos caídos e os retardatários ainda estiverem aqui neste planeta. Assim, sempre que vocês forem fazer algo, estimulem os espíritos de luz a ajudarem vocês a concluir a sua meta e peçam proteção contra os espíritos negativos. Compreendam que os espíritos são influenciadores das consciências dos humanos. Precisamos entender que as vozes e mesmo muitos dos pensamentos que surgem em nossas mentes são inspirados por espíritos de luz ou espíritos das trevas. Algumas pessoas ouvem vozes e outras pensam e acham que seus pensamentos vêm delas mesmas. Cabe a nós avaliar e enxotar os maus pensamentos e meditar sobre as ideias positivas dos bons pensamentos que chegam até nós. Uma boa dica é compreender que quando um espírito age insistentemente, ele não é do bem. Ele é destrutivo porque não respeita o nosso livre-arbítrio. Quando há um pensamento que não deixa sua mente, quando vozes lhe perturbam constantemente, isso não é do bem. A hierarquia divina respeita e obedece às leis de Deus. Eles respeitam a vontade do próximo. Eles não podem forçar sua vontade sobre nós, ou perdem a posição elevada onde se encontram. Então, se um pensamento é insistente, ele é do mal. Enxotar maus pensamentos é mais fácil do que vocês possam imaginar. Simplesmente invoquem o Espírito Santo e comandem-no para que consuma as forças do astral. Depois, invistam nos decretos, mantras e orações, conversem sempre com sua presença eu sou e mantenham-se longe de cigarros, álcool e drogas. Quanto mais elevado estiver o seu nível de consciência, seu foco na luz, mais difícil será para que as entidades, os espíritos caídos do astral, consigam perturbar a sua mente.
É muito comum quando eu vou para São Paulo, eu saio daqui de São Lourenço, pego a via de Minas Gerais, uma estradinha do interior, aí de repente eu chego na Via Dutra, aí ando mais um pouco, chego na Ayrton Senna, aí sim eu chego na cidade de São Paulo. E eu vou pelo caminho dizendo, espíritos de luz da estrada tal, me iluminem, me protejam aqui agora, abram caminho para que eu possa passar, me aceitem aqui em nome de Jesus Cristo. Eu digo isso quando entro na Dutra, eu digo isso quando entro na Ayrton Senna, e assim eu ganho passagem, porque onde quer que eu vá, existem espíritos do bem e do mal. Considere anjos, você está certo. Mas é necessário a comunicação e o comando, e o pedido, em nome de Jesus, para que você seja abençoada por esses espíritos da luz. É claro, é muito importante também entender que precisamos estar sempre pedindo também pelo próximo. Os espíritos de luz, amigos, trabalham sempre esperando que nós atuemos em prol do todo, de todos. Ou seja, eu não mando o Espírito Santo ao astral para purificar o astral por mim ou pela minha família, mas por todo o planeta, porque o Espírito Santo atua em prol de todos. Então, quando eu peço por mim numa estrada, eu peço por todos. É importante isso. Sempre orar por todos os filhos da luz que estão na mesma situação que você, em qualquer situação que você ore. Então, no caso do trânsito de alguém que dirige mal, peça por aquele e por todos que, como ele, estão agindo assim. É por aí. É uma arte trabalhar com os espíritos da luz. Precisamos aprender a desenvolver isso cada vez mais. Paulo, você falando me fez lembrar do conceito do mal absoluto e o bem absoluto. Ou seja, que não existe um meio bem ou um meio mal. Um não muito ruim e nem muito bom. Ou a pessoa é boa, ou a energia é boa, ou ela é ruim. Ou ela é positiva ou negativa. Se ela é positiva, ela está limpa, pura e em espiral ascendente. E se a energia mal qualificada, com raiva, com ódio ou com leve desgostar, ela estará numa frequência vibratória invertida. Ou seja, ela gira para baixo e ela é pesada, ela é densa, ela é escura. Então vamos imaginar o seguinte: um estudante da luz que decreta muito, que se aplica muito, que pratica corretamente, e ele então tem muita luz em torno dele. Ele tem a sua aura cheia de luz. E uma outra pessoa totalmente evoluída espiritualmente e que pratica o mal. Mas ela certamente tem pouca luz, esta pessoa. Então, quando ela pratica o mal, ela não tem tanta energia para praticar aquele mal que ela faz. Mas o estudante da luz, quando tem uma pequena raiva, uma irritação, ele libera muita luz que maltrata e machuca muitas pessoas, que contribui muito para o karma planetário. Um pensamento de ódio pode matar. Saint-Germain explica no livro de ouro que o desejo que alguém morra pode matar a pessoa. Em uma ocasião, uma pessoa me disse que ele desejou a morte de um amigo e era uma pessoa do bem, era um homem bom, um bom marido, um bom pai. E essa pessoa foi para a Foz do Iguaçu e morreu lá num acidente. E ele me disse, eu tenho certeza que o meu pensamento contribuiu para a morte dele. E naquele tempo, eu era ainda garota, não tinha esse conhecimento da luz, achei aquilo esquisito até, mas hoje, conhecendo melhor a lei, a gente sabe que é possível. Então vejam que realmente esse conceito do mal absoluto e do bem absoluto deve ser um tema para a nossa meditação. Vamos fazer comigo agora uma invocaçãozinha simples e rápida para enviar o Espírito Santo para atuar no astral. Assim, quem sabe, já consumindo uma parte daqueles 24% que nós precisamos fazer. Então, digam comigo. Em nome do Eu Sou o que eu sou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu comando o Espírito Santo de Deus para atuar em todo o plano astral do planeta Terra, purificando este planeta, para que a luz
possa reinar e o Senhor Jesus e o Senhor Deus Pai e Mãe sejam respeitados e adorados. Amém. O Renato de Niterói nos escreveu. Ele disse: Bom dia, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz. No programa 93, vocês falaram sobre o karma negativo entre os chelas dos mestres ascensos, mas quando temos karma negativo para ser consumido com o nosso cônjuge, devemos fazer a mesma coisa? Vitória sempre, Renato. Olá, Renato. Nós sempre temos karma a transmutar com todas as pessoas da família, com os amigos, colegas de trabalho e todos que cruzam nosso caminho. A vida proporciona oportunidade de queimar karma negativo e também de receber karma positivo. Assim, nós damos oportunidade para aquelas pessoas resgatarem karma conosco, pagarem positivamente alguma coisa que ficaram nos devendo em vidas passadas. Muitas vezes, com filhos, amigos ou cônjuges, podemos ter ambos os karmas, positivo e uma parte negativa, a ser trabalhada também. A Adriana, de Canoinhas, Santa Catarina, nos escreveu dizendo: Olá, Paulo, Maria Lúcia. Eu estou há uns 8 meses acompanhando os estudos via site e iniciando as leituras que vocês sugerem. Eu estou me disciplinando e muitas vezes percebo que tenho mudado a postura com pessoas que antes eu as via com simpatia. Depois que estas passaram a agir de formas distorcidas, ou seja, zombando e aproveitando-se de outras pessoas para terem proveitos próprios. Eu estou com uma postura de mais seriedade, o que tem assustado essas pessoas, pois não consigo mais demonstrar alegria para eles. Como se eu criasse um escudo que está me afastando destas condutas. Apenas respondo o necessário, me controlo para não dar abertura para conversas vagas que antes eu era excessiva. Eu estou no caminho certo? Fiquem na luz, Adriana, Canoinhas. Olha, Adriana, eu entendo muito bem o que você diz. Sabe aquele ditado que diz que não devemos dar murro em pontas de facas? Os mestres ensinam que não devemos entrar em lutas que não darão frutos. Não damos pérolas aos porcos. O que quero dizer é que se você não tem abertura para falar o bem, é melhor se calar. Nisto você está corretíssima. Por outro lado, deve ter a compaixão de aceitar que eles ainda não evoluíram e pedir a ação do Espírito Santo de Deus sobre eles, para que possam ser direcionados para uma evolução na luz. É importante procurar pessoas que pensam como nós para nos relacionarmos. Talvez você precise rever esses amigos, essas pessoas com quem você convive, se for possível. Procurar pessoas que estão buscando o mesmo que você. Mas quando os lugares onde, por força maior, precisamos frequentar, seja famílias ou trabalho, então o melhor é agir desta maneira. O silêncio é o melhor caminho, ao meu ver. O Renato de Niterói escreveu novamente dizendo: Maria Lúcia e demais estudantes da luz. Ontem, quando fui pagar a conta num restaurante, eu abri a minha carteira para pegar um cartão. Nisto apareceram as fotos das minhas 2 filhas. Uma delas, a menor, que estava comigo na hora no restaurante, pegou as fotografias e, quando virou, deparou-se com a imagem do nosso eu divino, do outro lado. E me perguntou: Pai, o que é isto? Que imagem é esta? Disse-lhe então que depois lhe explicaria melhor. Paulo, Maria Lúcia, como posso explicar a imagem do nosso eu divino para uma menina de 9 anos? Meu caro Renato, o esoterismo é uma ciência para aqueles que estão prontos para conhecer os mistérios de Deus. Isto depende de maturidade da alma e não de idade cronológica. Uma criança de 9 anos pode estar pronta e um adulto de 60 anos pode não compreender nada. Como explicar a imagem do eu divino a uma menina de 9 anos, ou de 5, 3, ou até mesmo de 2 anos? Muito simples.
As crianças são puras e quanto menores, mais perto de Deus elas estão. Até os 3 anos, elas veem os anjos e pensam que todos veem também. Conte o que você sabe sobre o eu divino, com naturalidade e palavras simples, um pouco a cada dia. Fale primeiro sobre o eu inferior, a personalidade humana, e o eu real, o eu divino. Compare isso para ela, explique como você entende isso. Explique da forma que você compreende. Fale sobre a origem divina que ela tem. Explique que o verdadeiro pai dela é o Pai Celestial e você é um representante dele para cuidar dela aqui na Terra. Fale no Deus interior, a presença eu sou, e como ela pode conversar internamente, intimamente com seu próprio eu divino. Fale sobre a experiência da alma no plano da matéria para desenvolvimento espiritual. E assim você já falou das 3 figuras do eu divino, que é a alma, o eu real e a presença eu sou. Depois fale sobre a ciência da palavra falada, a lei de causa e efeito, chamada lei do karma, e como ela deve fazer bom uso da energia. É preciso cuidado para não falar demais e cansar a criança, mas é bom aproveitar todas as oportunidades para gotejar o ensinamento. Medite sobre cada tema que deseja abordar com ela, e a sua presença eu sou o iluminará. Você encontra esses conceitos todos em nosso livro. Releia, anote, medite e fale com suas palavras. Você pode ficar surpreso com a capacidade dela compreender. Nunca deixe uma pergunta sem resposta. Ensine o que você sabe. Olha, aqui tem uma chave, uma resposta muito importante para vocês. A sua filha, Renato, ela perguntou. Não é por acaso que ela foi encontrar a imagem do eu divino na sua carteira? Não é por acaso. Se ela encontrou, é porque o Santo Cristo pessoal dela quer que ela pergunte isso para você. E ela perguntou. Olha os passarinhos cantando enquanto eu estou falando isso com você. É justamente isso. Os mestres dizem, quando falar? Quando alguém perguntar. E quando que alguém vai perguntar? Quando acontecer essas situações. Então, é aquela história, muitos sabem que eu sou esotérico e não falam nada sobre isso. Um dia eles começam a se interessar por esoterismo, seja lá por qual razão for, e chegam para mim e dizem, olha, o Paulo sabe, eu vou lá falar com ele. Paulo, como é que é isso? Me explica. Eu tenho um amigo meu que está virando esotérico, em tal linha, é certo isso? E aí o assunto surge. Então, serve também para a Adriana. Adriana, com quem falar? Falar com aquele que pede, que pergunta. E a sua filha, como perguntou, então este é o momento de falar. Por isso, nada tema, fale. Busque no seu coração, comece a explicar da maneira que você conhece melhor. Mas lembre-se, de forma alguma, você se preocupe com o que o outro vai aprender. Não importa, a tua parte é ensinar. Se o outro vai aprender ou não, isso não importa. O que você vai dizer à sua filha, o que você vai dizer a um amigo, é um início, uma semente, que pode não mostrar frutos hoje, mas no futuro sim. Então fique tranquilo com relação a isso. A Nadir Mari, de Sorocaba, nos escreveu novamente dizendo, segundo o livro de Krishna, coleção Os Grandes Iniciados, de Edward Schuré, existe uma semelhança entre Krishna e Jesus, em relação à vida, ensinamentos e morte. Krishna também morreu voluntariamente nas mãos de seus inimigos com a intenção de implantar no coração deles a fé que pregava aos seus discípulos e ao mundo. Eu achei muito lindas as frases que ele disse a cada flechada que recebeu dos inimigos. Acorrentado a um tronco de cedro, na primeira flecha chamou por Vasista, na segunda flecha abençoou os filhos da luz do sol e na terceira flecha disse apenas Mahadeva.
Krishna também é chamado de Salvador pelos hindus. Por favor, eu gostaria de ouvir as considerações de vocês sobre Krishna. Muito grata, Nadir Mari. Mari, no livro A Eterna Busca do Homem, de Paramahansa Yogananda, você poderá ler muito sobre este assunto. Uma das missões do mestre Yogananda era comparar a missão e ensinamentos de Jesus e Krishna, unindo assim as culturas da Índia e das Américas, do Ocidente e do Oriente. Este livro é o 12º livro que indicamos para vocês em nosso site. Vejam só um trecho de Yogananda falando sobre o amor divino. Ele diz: o Senhor quer que nos libertemos deste mundo ilusório. Ele clama por nós, porque sabe quão difícil é para nós obter sua libertação. Mas você tem apenas que lembrar-se que é seu filho, filho de Deus. Não tenha dó de si mesmo. Você é amado por Deus tanto quanto Jesus e Krishna. Você tem que buscar o seu amor, pois isso traz a liberdade eterna, alegria sem fim e imortalidade. No livro O Santuário da Alma, Yogananda diz: Deus é bem-aventurança eterna. Seu ser é amor, sabedoria e alegria. Ele é tanto impessoal quanto pessoal e se manifesta no que quiser manifestar-se, seja o que for. Ele aparece a seus santos na forma que seja amada por cada um deles. Um cristão vê Cristo, um hindu contempla Krishna ou a Mãe Divina e assim por diante. Os devotos cuja adoração assume a forma impessoal tornam-se conscientes do Senhor como uma luz infinita ou como o maravilhoso som do Om, o verbo primordial, ou Espírito Santo. A experiência mais elevada que o homem pode ter é sentir essa bem-aventurança na qual todos os outros aspectos da divindade, amor, sabedoria e imortalidade estão plenamente contidos. A oração é a demanda da alma. Deus não nos fez mendigos. Criou-nos à imagem dele. A Bíblia e as esculturas hindus assim afirmam. Um mendigo que vai pedir esmolas na casa de um homem rico recebe o que toca os mendigos, mas o filho pode ter de seu abastado pai tudo o que pedir. Portanto, não devemos nos comportar como mendigos. Seres divinos como Cristo, Krishna e Buda não mentiram quando disseram que fomos feitos à imagem de Deus. Todavia, vemos que algumas pessoas têm tudo, como se tivessem nascido em berço de ouro, enquanto outras parecem atrair o fracasso e as dificuldades. Onde está a imagem de Deus nelas? O poder do Espírito está dentro de cada um de nós. A questão é, como desenvolvê-lo? Transforme seu estado mendigo para filho de Deus. O segredo da oração eficaz é transformar o seu estado de mendigo para filho de Deus. Quando você apelar para Ele, com essa consciência, sua oração terá ao mesmo tempo poder e sabedoria. Encontra-se escrito em João 1,12. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, mesmo aos que creem em seu nome. O oceano não pode ser contido em uma taça, a não ser que a taça se faça tão grande quanto o oceano. De modo similar, a taça da concentração e das faculdades humanas precisa ser ampliada para poder abarcar Deus. Receber denota capacidade adquirida pelo autodesenvolvimento. É diferente da simples crença. Todos os que sabem como recebê-lo podem, expandindo o poder da mente, realizar a divindade adormecida neles. Sendo filhos de Deus, temos domínio potencial sobre todas as coisas no universo, do mesmo modo que ele tem. Vejam, amigos, que tudo isso que eu estou dizendo aqui é para mostrar para vocês qual é a igualdade que existe entre Cristo, Krishna e todos nós que seguimos o exemplo de Krishna e Cristo. Não é isso? Então, há uma similaridade muito grande porque existe uma missão que é a mesma missão. A missão do Cristo é a minha missão. A missão de Krishna era a missão de Jesus. E assim é a missão de todos aqueles
que seguem a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma só para todos os seus filhos. Continuando, se somos filhos de Deus, por que passamos por tristeza e sofrimento? Por que é que muitos dos nossos desejos não são atendidos e que numerosos filhos de Deus sofrem intensamente? Deus, com sua divina imparcialidade, não poderia fazer alguns de seus filhos melhores do que os outros. Ele fez originalmente todas as almas iguais, à sua imagem. Elas receberam também os maiores dons de Deus, livre-arbítrio e o poder de raciocinar e agir segundo a razão. Em algum ponto, em algum momento no passado, essas almas infelizes atualmente, violaram as leis de Deus e produziram, consequentemente, resultados consoantes a estas leis. O homem usou mal essa independência que Deus lhe deu e, desse modo, trouxe a si próprio a ignorância, o sofrimento físico, a morte prematura e outros males. Ele colhe o que semeia. A lei de causa e efeito, o karma, aplica-se a todas as vidas. Fecha aspas. Muito lindo. Meus amigos, leiam Yogananda. Eu não canso de dizer isso a vocês porque é realmente muito motivador. Nos coloca nos braços de Deus ler as palavras de Yogananda. Continuando, abre aspas. Deus, embora seja poderoso, não age de modo contrário à lei ou de maneira arbitrária apenas porque alguém ora. Ele deu independência ao homem e este faz o que lhe apraz. Perdoar as falhas humanas de modo que o homem continuasse com o seu comportamento errado, sem consequências, significaria que Deus estivesse se contradizendo, desconsiderando a lei de causa e efeito aplicada à lei da ação, e manejasse as vidas humanas não de acordo com as leis que ele criou, mas sim de acordo com o seu capricho. Deus não se comove com a adulação, nem com o louvor para alterar o curso de suas leis imutáveis. Devemos então viver sem a intercessão da graça e da misericórdia de Deus e permanecer vítimas de nossas fragilidades humanas? Precisamos então, de maneira inevitável, enfrentar os frutos de nossas ações, como se decorressem de uma predestinação ou de um chamado destino? Não, o Senhor é tanto lei quanto amor. O devoto que, com fé e devoção puras, buscar o amor incondicional de Deus e que também ajusta suas ações para que estejam em harmonia com a lei divina, receberá certamente o contato purificador e amenizador de Deus. Fecha aspas. A chama violeta traz para nós essa força desse amor, o Espírito Santo traz para nós essa força desse amor que consome os nossos erros, amigos. Basta invocar esse poder purificador do Espírito Santo para consumir os males que causamos no passado. E é isso que os mestres ensinam, que os mensageiros ensinam e que nós precisamos colocar em ação. Como diz Maria Lúcia, não adianta ler e colocar o livro na prateleira. Eu conheço pessoas que leem um livro grosso num dia. Não adianta. Precisa estudar e botar em ação. Veja esse trecho. O poder divino, por sua própria vontade, quer auxiliá-lo. Você não precisa persuadi-lo. Você tem, entretanto, de usar a vontade para exigir coisas como filho dele e proceder como filho dele. Fecha aspas. Deus espera o chamado. O Espírito Santo espera o chamado. Os anjos choram porque não são chamados. Porque nós preferimos lamentar, ter pena de nós mesmos, amigos. Chorar. Ai, coitadinho de mim, eu sofrendo aqui. Canso de receber telefonemas de vocês, meus amados colegas de sala de aula aqui. E vocês choram pelo problema. Não chorem, orem. Exijam auxílio direto do Espírito Santo como filhos de Deus que vocês são. Para finalizar, as palavras de Yogananda, abre aspas. Os verdadeiros devotos sabem que, mesmo que não sejam capazes de abandonar os maus hábitos, podem trazer Deus cada vez mais para perto, chamando por Ele sem cessar e contando com a presença dEle em todos os momentos, tanto para participar de suas vidas cotidianas, quanto também para responder-lhes quando estiverem orando. Sabem que todas as coisas são possíveis a Deus e que a maior parte do entendimento é transcendente ao intelecto.
quando o devoto insistentemente exigir a atenção e a presença de Deus, visualizando-o amorosamente e crendo na onipotência dele, então, de alguma forma, o Senhor se revelará a esse devoto. Com o alvorecer da luz de sua revelação, as trevas dos maus hábitos serão automaticamente expulsas para deixar ver a alma imaculada. Fecha aspas. Yogananda. É como ensina Elizabeth Kleproft, a mensageira, diz, nós precisamos implorar pelo Espírito Santo. Espírito Santo, venha! Nós fizemos aqui outro dia, né? Espírito Santo, venha, venha, venha! Espírito Santo, venha, venha, venha! Espírito Santo, venha, venha, venha! Quantos de vocês têm feito essa invocação? Façam. Espírito Santo, venha resolver o problema da minha família agora! Eu quero! E você pode fazer isso pelo outro. E você nunca diz, Espírito Santo, vá salvar o meu filho, o meu irmão, o meu primo. Você diz, Espírito Santo, venha salvar o meu irmão, o meu filho que está aqui comigo, vivendo neste planeta. Espírito Santo, venha para a vida de João, meu irmão. Venha para a vida do meu irmão que está bebendo, que está batendo na esposa, seja lá qual for a razão. Invoque o Espírito Santo e a ação dele. Amém. O Marcelo Fernandes, de Porto Alegre, nos escreveu dizendo, boa tarde, Paulo. Recebi o e-mail abaixo de um ex-colega de aula e isto me preocupou, porque desconhecia este fato. A falsa hierarquia anda muito criativa. O que mais nós, estudantes da luz, podemos fazer? Desculpe pela má notícia, mas acho que este assunto pode ser explorado nos nossos estudos como um alerta e prevenção. Eu tenho uma filha de 19 anos e um neto de 2 anos e quero, com toda a força do meu ser, um futuro melhor para eles. Mas eu não fico sossegado sabendo que tem muitos pequenos tendo suas mentes manipuladas por pessoas inescrupulosas que pensam em lucrar não interessa como. Pessoas de excelente formação que usam seu conhecimento para o mal, inventando artifícios com a intenção de ganhar dinheiro e fama, sem se importar com os danos causados aos seus semelhantes, ao futuro do planeta e da própria humanidade. Como diz o escritor Eckhart Tolle, abre aspas, na maioria dos casos não conseguimos entender como um fato aparentemente insignificante possa exercer algum papel na totalidade do cosmos, mas reconhecer que qualquer fato, por mais irrelevante que possa parecer, desempenha um papel dentro da vastidão do todo, é começar a aceitar as coisas tais como elas são. Fecha aspas. Grande abraço, Marcelo. Marcelo, eu só quero corrigir uma coisa do que você falou aí, quando você disse que a falsa hierarquia anda muito criativa. Eles não são criativos. A palavra criativo influi no bem, na manifestação do bem. Eles são destrutivos. E eles procuram destruir tudo o que existe de bom. A intenção da falsa hierarquia é tirar o filho da luz do caminho com isso que você está nos trazendo. Então a palavra criativa não se aplica aí. É só uma correção, porque isso é muito claro para nós. O mal não cria, o mal destrói. O texto que o Marcelo nos enviou é o seguinte. Abre aspas. Quem semeia monstros, colhe monstros. Alguns setores aparentemente inocentes estão sob fogo cruzado de ativistas e com razão. As empresas de videogames parecem ir na contramão da responsabilidade social, lançando jogos absurdamente deseducativos. Não fosse o suficiente, o PlayStation GTA da Sony, agora vem o Rapelay da Illusion, que já foi barrado na Amazon e deve ser proibido em vários países, porque transforma estupro e pedofilia em diversão juvenil em jogos de games. No GTA, o jogador é um marginal, que faz pontos à medida que explode viaturas e assassina policiais, rouba e mata cidadãos. No Rapelay, o objetivo do jogo é bolinar e estuprar uma mulher e suas 2 filhas, e depois fazê-las abortar. O ataque sexual pode ser de um ou mais jogadores com a mesma vítima simultaneamente, ou seja, estupro coletivo. Dirão alguns, mas existe porque vende, porque tem adeptos. Livre-arbítrio uma obra, essas pessoas estão em formação, são crianças. Não estou aqui ingenuamente fazendo manifesto anti-violência.
As crianças da minha época também brincavam de guerra, de batalhas espaciais e agente secreto, para extravasar a agressividade, a energia e a criatividade. O problema é que antigamente o jogador era o mocinho contra o mal. Agora os vilões viraram os protagonistas, ou têm mais poderes, porque, como me disse um sobrinho, não tem escrúpulos. Será então que não existem temas suficientemente lucrativos e excitantes em enredos bem engendrados, sem que se precise apelar para a barbárie? Estimular e banalizar junto a crianças e jovens como se fosse um jogo sem maiores consequências? O que existe de pior no ser humano? É isso que queremos da sociedade do futuro? Empresas de games semeando Josephs, Fritz, serial killers, Fernandinhos Beiramar? Denuncie, pressione e boicote, que essas empresas merecem. A criançada não tem noção e embarca achando que tudo é normal. E lá na frente estaremos vivendo numa selva sem respeito, sem limites éticos. Patrícia de Sá. Fecha aspas. Antes de Maria Lúcia responder a esse tema enviado por você, Marcelo, eu quero dizer que, como outras pessoas, eu também já usei jogos, e os jogos realmente influenciam. Eu vou mostrar uma situação para vocês. Eu, por muito tempo, joguei os jogos de velocidade de carros. Carros de rally, carros de Fórmula 1, carros de corrida, de vários níveis. E às vezes ficava lá meia hora, 40 minutos, jogando isso. Isso há anos atrás, hoje eu não tenho mais tempo para isso. Mas o que me chamava a atenção é que às vezes eu tinha que sair, dirigir o meu carro depois de dirigir esses carros no jogo. Quando eu chegava no meu carro, a sensação que eu tinha é que eu estava no jogo. E eu não tinha mais a noção que eu tinha da minha velocidade. Eu senti o perigo que eu estava correndo de vir diretamente do jogo para a realidade da direção no trânsito. Então vejam como influencia. Na minha opinião, esses jogos realmente são terríveis. Nós temos outros jogos também muito utilizados aí nas lan houses aí da cidade, onde os jovens entram nas favelas matando todo mundo que aparece na frente. E é por isso que depois acontecem esses casos que nós vemos nos Estados Unidos e no mundo. Hoje está acontecendo em vários lugares. Até aqui no Brasil nós já tivemos o caso daquele rapaz que entrou num cinema atirando nas pessoas, porque ele está horas e horas e horas jogando aquele jogo, 10 horas, 20 horas. E essas crianças passam muitas horas. Eles não têm nem limite de tempo. Então realmente isso precisa de muita oração. Precisamos enviar o Espírito Santo para atuar nisso. Meu caro amigo Marcelo, Paulo e amigos, estes jogos são terríveis porque eles programam a mente da criança para agir dessa maneira. E uma coisa, Marcelo, eu digo a você, não é o que eles mais desejam, não é o lucro, mas sim destruir a alma do Filho da Luz para que ele não possa ascensionar. Como bem explica Elizabeth e Mark Prophet. Ou nós pedimos o julgamento deles, ou eles acabam conosco. Eles querem destruir a possibilidade do Filho da Luz ascensionar, porque eles sabem que nós estamos prontos para a ascensão. Mas, infelizmente, mais que o dinheiro, é a destruição da alma que eles ambicionam. E eu compreendo muito bem a sua indignação, porque isto é realmente abominável. Quando nós pensamos que não há mais o que piorar, ainda parece algo mais terrível. É uma guerra, é a batalha de Armagedon, entre o bem e o mal. No passado, as invasões ocorriam para roubar as riquezas de uma nação e escravizar o povo. Agora, querem roubar e destruir a honra, a moral, a dignidade, a autoestima, a fé, a esperança, destruir a família, que é a base da sociedade, e até mesmo a própria alma. Há vários anos já, eu ouvi que o exército americano criou um jogo que era para ensinar os soldados a responder automaticamente e instantaneamente em caso de perigo, pegar sua arma e atirar prontamente. O próprio criador do jogo, algum tempo depois, denunciou apavorado
quando viu esse material sendo distribuído nos Estados Unidos e mais tarde em todo o mundo, esse jogo sendo adotado nos videogames ao alcance de toda e qualquer criança. E depois, cinicamente, a falsa hierarquia pergunta: o que está acontecendo com as nossas crianças que estão planejando crimes? A nossa sociedade está destruindo a inocência e a pureza das crianças. Inocência significa inner sense, aquele senso interior. Destruir a inocência, o inner sense, é como romper um cristal e abrir para o plano astral. Nós sabemos que a arte de visualizar atrai o que trazemos para a nossa tela mental. Isto porque a mente entende como realidade, isto já foi provado cientificamente, aquilo que está em nossa tela mental. Se você estar com excesso de peso e visualizar-se diariamente magro, a sua mente entenderá que você emagreceu e você irá emagrecer. As crianças e jovens que usam esses jogos não têm a menor ideia do perigo que correm e do mal que podem causar às suas almas por muitas vidas. Mas, Marcelo e meus queridos amigos, nós podemos e devemos sim fazer alguma coisa para impedir o uso desses jogos em nosso Brasil. Você, Marcelo, poderia liderar isso. Precisamos encontrar um deputado federal que deseja abraçar essa causa. Pode ser alguém eleito pelo seu estado ou um parente de alguns dos nossos ouvintes. Poderemos reunir milhares de assinaturas e exigir que seja criada uma lei proibindo a distribuição de muitos desses jogos no Brasil e utilização em lan houses. Não podemos permanecer passivos diante desse absurdo. E deve ser feita uma avaliação em todos os jogos que estão sendo usados nos videogames, nessas casas e lan houses. Precisamos pedir a São Miguel para tomar conta desta situação e, ao mesmo tempo, agir no plano físico, sem trégua, até conseguirmos uma lei que proíba isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu comando e ordeno a força do Espírito Santo das legiões de anjos de São Miguel para que atuem agora em todo o território brasileiro, em todo o planeta Terra, libertando os filhos da luz desse tipo de programa, libertando os filhos da luz desse tipo de oferta negativa do mal agora, que seja consumido todo esse poder negativo da falsa hierarquia nos jogos das crianças do nosso país, do nosso mundo. Com a graça de Deus, eu aceito isso manifestado agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.